Um pequeno objeto tecnológico é hoje a ferramenta suficiente para que numa fração de segundo possamos comunicar com o mundo inteiro. Uma pequena frase ou imagem chega aos antípodas em tempo real. E este já não é um privilégio dos operadores profissionais da comunicação. Está ao alcance de qualquer cidadão. Mas a aparente democratização tecnológica ou a facilidade da partilha dos conteúdos não é garantia de verdade ou isenção. Não é premissa para a esperança ou para a boa notícia. Francisco, neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, pede boas notícias, desafia a esperança e quer os profissionais da comunicação a contribuir para uma sociedade que não fique indiferente perante a tragédia dos outros. Nós, os crentes em Jesus Cristo, temos uma particular responsabilidade em sublinhar as boas notícias, uma vez que acreditamos naquilo que é a boa notícia por antonomasia. E, de facto, num mundo carregado de preocupações diferentes das que foram existindo ao longo da história, mas, no fim de contas, isto faz parte da nossa sociedade, temos a obrigação de também chamar a atenção para o lado positivo das coisas e para as boas notícias que existem, sem pôr em causa a leitura da realidade. Aquilo que não se fica por uma realidade que é quase às vezes tão asfixiante na tragédia, no escândalo, no mal, que transmite a ideia de não há nada a fazer. Portanto, se não há nada a fazer, baixemos os braços e vivamos este vale de lágrimas. Não. Aliás, é muito curioso, Francisco, quando esteve em Fátima, utilizou a Salve Rainha, mas disse este vale de lágrimas e alegria. Ou seja, retirou da própria Salve Rainha, da própria oração, que é comum à Igreja, essa análise do mundo. E eu acho que a retirou precisamente por isto, para que nós vejamos o mundo como... De facto, há lágrimas, não há dúvida, há tragédia, sim, temos que as relatar. Não é para ver o mundo diferente do que ele é para ver a realidade e a verdade, mas com essa perspectiva da alegria. Nós não vivemos num mundo de alegrias, é evidente, e o Papa também não o esconde. Nós não vivemos num mundo que está em paz, que infelizmente também não está. Mas daí a especular a violência, daí a especular a agressividade, daí a especular o mal viver, vai uma grande distância. Uma coisa é nós sermos naturalmente cidadãos com os pés na terra e sabermos o mundo que está à nossa volta e, enquanto profissionais, temos que dar conta do que está a existir. Outra coisa é aquilo que eu às vezes chamo de escarafunchar a dor. Isso não vale a pena. E, portanto, a minha carreira tem sido sempre feita assim. Não é alienando as pessoas, pondo as pessoas em casa a pensar que vivem num mundo cor-de-rosa, porque nós todos os dias temos notícias, mas notícias mesmo dessas coisas. Mas outra é também nós fazermos o culto da dor, que isso é que é uma coisa que eu acho extremamente violento. 1963. No Vaticano estão reunidos cardeais, bispos e peritos vindos de todo o mundo. A Igreja, reunida em concílio, quer abrir as janelas e deixar entrar ar fresco, que renove atitudes e procedimentos que se distanciaram da atualidade. É neste espírito que nasce o Decreto Intermirífica sobre as comunicações sociais. Uma reflexão que olhava as maravilhosas invenções da técnica que ajudam a comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Era o caso, dizia este documento, da imprensa, do rádio, da televisão e outros que, por isso mesmo, se podem chamar, com toda a razão, meios de comunicação social. O documento conciliar de Paulo VI instituía também a celebração de um Dia Mundial para que estas realidades fossem lembradas pelos cristãos. Desta vez, Francisco chama a atenção para a necessidade de comunicar esperança e confiança no nosso tempo. Isso mesmo foi lembrado na sessão de apresentação desta mensagem que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica promoveu no auditório da Rádio Renascença. A oportunidade era olhar a dimensão positiva de transmitir as notícias, contrariando a atração dos média pela tragédia e pelo negativismo.
Nós rimos-nos quando alguém cai à nossa frente e só depois é que vamos em socorro, porventura. E facilmente gostamos ou temos em nós alguma coisa de voyeurismo, de ver o crime, de ver o assalto, de ver o sangue, de ver a desgraça. E isso, infelizmente, as audiências dizem que é exatamente assim. Quando um órgão de comunicação, seja jornal, seja televisão, seja rádio, vai por aí, pelos vistos, as audiências sobem. Ora, mas não é isso que nós queremos testemunhar, não é isso que o Papa nos chama a testemunharmos. Nós temos de ser agentes das boas notícias, a boa nova do Evangelho em primeiro lugar, e darmos boas notícias. Gostaria que todos procurássemos ultrapassar aquele sentimento de mau humor e de resignação que muitas vezes se apodera de nós, lançando-nos na apatia, gerando medos ou a impressão de não ser possível pôr limites ao mal. Aliás, num sistema de comunicação onde vigora a lógica de que uma notícia boa não desperta a atenção e, por conseguinte, não é uma notícia, e onde o drama do sofrimento e o mistério do mal facilmente são elevados a espetáculo, podemos ser tentados a anestesiar a consciência ou cair no desespero. Diretora de Informação na Rádio Renascença, Graça Franco, considera que é importante escutar o Papa e ajustar o olhar em relação à realidade. O que o Papa nos desafia é a ir ao Clista e acertar as dioptrias com que estamos a ver de facto a realidade e provavelmente ajustar a nossa forma de ver a uma forma de ver mais corajosa naquilo que é, no fundo, um cristão no mundo. E por isso ele nos diz, aliás o título da mensagem é "Não tenham medo, eu estou convosco", ou seja, aquela citação do Evangelho. Não tenhais medo de arriscar, não tenhais medo de ver com as lentes de quem é cristão, um olhar esperançoso. Um desafio quando o panorama da comunicação vai difundindo a convicção de que uma boa notícia não é notícia. O que acontece é que penso que entre todos criamos um ambiente de expectativa e de particular apetência pelas más notícias, o que faz com que depois na prática provavelmente a boa notícia não vende tão bem quanto a má notícia, e se calhar por aí, e isso faz com que muitas vezes não sejam sublinhadas com a frequência e a intensidade com que deveriam ser sublinhadas. Gostaria, pois, de dar a minha contribuição para a busca de um estilo de comunicação aberto e criativo, que não se prontifica conceder ao mal o papel de protagonista, mas procura evidenciar as possíveis soluções, inspirando uma abordagem propositiva e responsável nas pessoas a quem se comunica a notícia. A todos gostaria de convidar a oferecer aos homens e às mulheres do nosso tempo relatos marcados pela lógica da boa notícia. Da televisão, da rádio, dos jornais, da net, nós podemos ter e podemos ser emissores de boas notícias, que isso deve ter audiências, mas não é fácil porque, infelizmente, o pé foge-nos para irmos ao encontro rapidamente daquilo que são os momentos de trevas, momentos difíceis da vida uns dos outros, às vezes por boas razões, mas muitas vezes, infelizmente, por maus sentimentos que habitam em nós e que nos fazem ser também, às vezes, parte dessas grandes audiências dos tabloides e de outro tipo de imprensa e de comunicação. Júlio Isidro é uma referência no panorama da comunicação. Um rosto da televisão, uma voz da rádio, mas com algo que sempre o identificou: a alegria e a preocupação de trabalhar a pensar em cada pessoa que assistia aos seus programas. E em cada quadro, às vezes imagina em cada quadro das pessoas que estão em casa, eu penso como é que estarão a viver. Não dá no momento em que estou a comunicar, mas nas minhas fases de meditação, começo a pensar, a quem é que eu terei chegado? Em que circunstâncias? Quem é que está feliz? Quem é que está infeliz? Quem é que está doente? Quem é que está saudável? Quem é que está com dificuldades económicas? Quem é que não está? Quem é que estava zangado no momento que eu estava a falar? Quem é que estava a confraternizar? Enfim, é um mundo que nós devemos ter uma ideia sempre vaga, mas há uma onda que se respira no ar que faz com que nós sintamos quem são os nossos auditores. Fiz férias.
A empatia com o público, o considerar sempre quem está do outro lado da câmara, levam Júlio Isidro a distanciar-se das formas de comunicar que se regem por receitas ou fórmulas. Comunicar é estar próximo das pessoas, levar-lhes alegria, sem esquecer as tristezas e dar esperança, sem as mergulhar em ilusões. É por isso que se identifica muito com os apelos do Papa Francisco. Este Papa tem tido o condão de me fazer identificar com tudo o que diz. Nunca estive em desacordo, nem numa vírgula, não é? E desta vez, em relação à comunicação social, eu até telefonei a um colega meu e disse, sabes uma coisa, o meu colega Papa pensa exatamente a mesma coisa que eu, porque realmente acho extraordinário que alguém que tem um conhecimento tão universal como o Papa, neste particular, esteja mais uma vez a acertar em cheio naquilo que deve ser a comunicação social, não na perversão da comunicação social, como hoje em dia, infelizmente, se está a assistir, mas, sobretudo, a comunicação social funcionar como uma mensagem, e agora sim apanho a sua pergunta, como uma mensagem de alegria. O Papa também fala do drama dos refugiados, mas incita a que lhes abram as portas. Fala da tensão com a Coreia, mas incita ao desarmamento. Fala de múltiplos problemas da fome, mas incita a que se faça, de facto, uma ação concertada para eliminar esses problemas. E, no fundo, eu penso que é isso que resulta mais desta mensagem. Numa ocasião em que o progresso tecnológico permite o acesso quase instantâneo a todas as notícias, boas ou más, verdadeiras ou falsas, as primeiras até somos capazes de as distinguir, mas entre as segundas, se uma notícia é verdadeira ou falsa, aí somos muitas vezes enganados. O perigo das notícias falsas, da manipulação da verdade ou daquilo que se quer apresentar como verdade, é hoje um campo de batalha no emaranhado comunicacional das redes sociais. De facto, há crianças, há adolescentes que são mais frágeis, são alvos mais frágeis de novas formas, por exemplo, que não são de jornalismo, mas são de comunicação, de notícias falsas, de comunicação de conteúdos violentos, de comunicação de valorização da xenofobia, de todos esses pequenos grupos, através do Facebook, através de novas fórmulas de comunicação, as redes sociais em que se privilegia uma certa agressividade sem pensar, tudo isso deve ser também acautelado e deve ser prevenido entre os públicos, digamos, mas não são os jornalistas os únicos, digamos, guardas dessa melhor comunicação. As famílias têm que ter esse papel, as instituições têm que ter esse papel, as ERCs e os reguladores têm que ter esse papel. Daí também esta mensagem do Papa. E há quem não tenha dificuldade em notar razões para estes apelos de Francisco. Se noto, mas a primeira coisa que quero dizer é que não lhe vou dizer que no meu tempo é que era bom, porque é horrível. Não, mas acho que aquilo que tem sido a involução da comunicação social resulta da involução dos próprios valores do mundo. E a prova está que hoje em dia há uma outra coisa de comunicação dita social, que são as redes sociais, onde as pessoas se revelam tantas vezes no seu pior. Portanto, eu não creio que seja apenas a comunicação social a culpada disto tudo. Nós somos culpados disto tudo porque a comunicação social é feita por pessoas. Uma comunicação feita por pessoas, para pessoas, destinada a homens e mulheres com história, com as suas circunstâncias de vida. Eles não serão nunca estatísticas ou meras percentagens de audiência. Não, eu sou um sonhador de tal maneira que sou daqueles que acreditam que a qualidade faz audiências. É verdade. Eu penso mesmo que a qualidade faz audiências, porque talvez seja primeiro uma aproximação um bocadinho mais lenta, mas é injusto nós, individualmente, pensarmos que estamos a julgar o gosto dos outros. E é isso que hoje em dia se faz. Uma sondagem não faz o gosto dos outros. O gosto dos outros é conhecer os outros.
E, portanto, quer dizer, eu faço o possível por sentir no ar mais do que os números que aparecem no final dos meus programas, dos quais até me posso gabar, tudo bem, mas mais do que os números é saber que cada número é uma pessoa. Comunicar esperança e confiança no nosso tempo, o tema deste Dia Mundial das Comunicações Sociais, em que fomos ao encontro dos profissionais para entender as formas inovadoras e alternativas à má notícia. Saber olhar o mundo de forma positiva, sem esconder o mal, e desafiar cada ouvinte, telespectador ou internauta a olhar à sua volta com os olhos da esperança e da vontade de agir. Isto é o que se pede, em especial aos meios de comunicação social católicos. Nós não podemos desistir dessa obrigação de educação que temos da sociedade. E se porventura o caminho mais fácil é aquilo que já dissemos há bocadinho, este caminho é mais perigoso, tem mais silvas, é mais complicado, é mais sinuoso, mas nós não podemos desistir dele. E o Papa apela-nos exatamente a isso, a sermos capazes, como cristãos, de levar a esperança. É como quando um vizinho está doente e vem outro vizinho e diz: "Ai, está muito doente, está muito mal", isso morre-se em poucos dias. Ora, nós não podemos ser esse mensageiro da desgraça. Nós temos de ser alguém que sabe da situação, mas que leva uma palavra, um gesto de esperança naquilo que é a certeza da nossa fé em Jesus Cristo e que sabemos que tem solução, que tem resposta, não sabemos quando, nem como, nem quem, mas sabemos que Deus providenciará. Uma comunicação construtiva que, rejeitando os preconceitos contra o outro, promova uma cultura do encontro, por meio da qual se possa aprender a olhar com convicta confiança a realidade. O Papa também recomenda alguns procedimentos, um dos quais é o de que nós próprios tenhamos consciência de que, quando vamos para o microfone, devemos interiormente pedir a ajuda do Espírito Santo. Isto para um crente é uma coisa muito importante, porque o Espírito Santo fez com que os primeiros apóstolos, que eram pescadores e tal, gente um bocadinho inculta, conseguisse falar exatamente a boa nova naquelas línguas todas. Nós, por exemplo, temos que pensar que a maneira mais efetiva de passar a mensagem são as histórias humanas, são histórias com gente dentro e são testemunhos. Se nós não vivemos a mensagem, se andamos aí cabisbaixos, como se não tivéssemos nenhuma alegria para viver, não é? Se nós próprios estamos num vale de lágrimas, não conseguimos passar a mensagem de que isto é um mundo de alegrias e dores. A confiança na semente do reino de Deus e na lógica da Páscoa, diz o Papa nesta sua mensagem, não pode deixar de moldar também o nosso modo de comunicar. Tal confiança que nos torna capazes de atuar nas mais variadas formas em que acontece hoje a comunicação, com a persuasão de que é possível vislumbrar e iluminar a boa notícia presente na realidade de cada história e no rosto de cada pessoa. Um cristão tem que ser sempre otimista, não é? Creio eu, o ponto de partida penso que deve ser esse. Ou seja, otimista porque percebemos que Jesus Cristo salvou o mundo e, portanto, porque percebemos que há uma resposta, que há uma saída, que há um outro horizonte para o mundo. Daí que o Papa Francisco tenha convidado todos os comunicadores cristãos a olhar para o mundo a partir desta perspectiva e desta perspectiva do Evangelho. Não se trata de esconder aquilo que é mau, não se trata de esconder o sofrimento. Aliás, do Evangelho faz parte também o próprio sofrimento e faz parte da cruz de Jesus Cristo, mas trata-se de não nos ficarmos como derrotados diante de muros de más notícias e de pessimismos e de realidades que não nos deixam viver até como seres humanos, não é? E comunicar, fazê-lo de forma eficaz, é também o desafio constante que cabe à Igreja, nas suas formas e métodos de estar no mundo.
Porque a Igreja tem que estar onde estão as pessoas e hoje em dia a tecnologia, com a evolução tecnológica, com sobretudo o florescimento, tudo aquilo que diz respeito às redes sociais, a evolução nas próprias redes sociais, na internet, o que era a internet há 10 anos atrás não é a internet de hoje. Aquilo que hoje é a possibilidade de transmitir uma mensagem através destes meios, nós procuramos, e acho que é importante cada vez mais a Igreja estar no meio, estar atualizada e ser capaz de levar este Evangelho, levar esta boa notícia àqueles que, no fundo, navegam por estes lugares. As palavras de Francisco na mensagem alusiva a este Dia das Comunicações Sociais não se esgotam em recomendações para o exterior. Dentro de casa, nos meios de comunicação do Vaticano, mudar é também um desafio urgente. E non dobbiamo avere paura a questa parola. Riforma non è imbiancare un po' le cose. Riforma è dare un'altra forma alle cose, organizzarle di un altro modo. Si deve fare con intelligenza, con mitezza, ma anche c'è un po', permettetemi la parola, un po' di violenza, ma buona, della buona violenza, no? Ma riformare le cose. Continuará a existir uma rádio, continuará a existir televisão, mas integradas. E, portanto, como se disse muitas vezes, de muitos média para o multimédia. Não é? Portanto, este é o trabalho que a Secretaria para a Comunicação tem estado a realizar, um trabalho, enfim, difícil, porque se trata de integrar muita gente e porque se trata de integrar muitas instituições, mas que tem estado a ser feito paulatinamente. Portanto, por um lado, tratou-se de nos apercebermos daquilo que é esta realidade. Em segundo lugar, tratou-se de estudar, de abordar um possível documento sobre a rede, portanto, sobre a internet e todas estas realidades que estão ligadas à internet, sempre a partir deste ponto de vista de integração. Non lasciamoci vincere dalla tentazione dell'attaccamento a un passato glorioso. Facciamo invece un grande gioco di squadra per meglio rispondere alle nuove sfide comunicative che la cultura oggi ci domanda, senza paure e senza immaginare scenari apocalittici. O Papa falava aos membros da Secretaria de Comunicação da Santa Sé, à qual pertence também Dom Nuno Brás. Trata-se de um novo organismo criado pelo Papa, onde não ficaram de fora alguns rostos femininos. Dobbiamo capire che non c'è modo di rimanere in quello che sapevamo dalla scuola, dall'università persino. No, perché? Perché il mondo va veloce e bisogna persone veramente capaci, professionali, tutti. E quello che mi stupisce è che il Papa, che è una persona, diciamo, teoricamente, che ha un'età, eccetera, eccetera, è più dinamico di tutti e lo vede. È un pastore che vede lontano, che non sta guardando il giorno solo adesso. Lui si colloca nel futuro e da lì ci chiama. Um olhar para o futuro num dia das comunicações sociais que sublinha a importância das boas notícias na comunicação positiva. E às novas gerações de profissionais da comunicação, Júlio Isidro diz que não devem seguir conselhos, mas ele próprio não resiste a deixar a sua recomendação. Alguém aqui há dias escreveu a meu respeito uma coisa muito bonita. É que eu faço comunicação social tendo em linha a vida. E hoje em dia faz-se comunicação sem saber que há vida, ou exterior à vida. Eu dou várias vezes cursos de comunicação social e as nossas conversas são sempre muito interessantes porque são sempre alicerçadas na circunstância de que eu sou incapaz de estar a falar para uma máquina. Eu sei que esta máquina lá atrás tem gente. E é a pensar em cada um deles que Francisco, neste dia, nos desafia a comunicar esperança e confiança no nosso tempo.